A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Passaram bem a semana? Como estão os papais? Como estão os avós, os primos, os irmãos? Todos bem? Espero que bem. Nós temos orado por todos vocês. Eu tenho certeza que o Senhor tem agido e guardado cada um com muito amor e muito carinho, né? Hoje nós vamos fazer mais um culto, né? Vamos cultuar ao Senhor juntos. Nós já vamos começar o nosso culto com uma oração. Vocês já sabem que orar é falar com Deus. E quando a gente ora, nosso Deus ouve. Ele se inclina para ouvir a nossa oração. E você sabe também que quando nós clamamos, quando nós oramos, Deus responde. E responde com coisas grandiosas, com bênçãos para nós. Por isso Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu clamor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos lá, todo mundo fechando os olhinhos e falando com o Papai do Céu. Senhor Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada pelas bênçãos, muito obrigada pela saúde, muito obrigada pela nossa família, muito obrigada pelo alimento, muito obrigada pela escola, Senhor, muito obrigada pelos meus professores, pela minha igreja, Senhor, pelos meus pastores, muito obrigada. Senhor, continua abençoando cada um, Senhor, continua dando vitória, ó Deus. Abençoa cada criança que está ouvindo esse culto, que está cultuando ao Senhor. Abençoa cada lar, meu Deus, dá saúde, Senhor, a cada um, dá guarda de todo mal, guarda das doenças, Senhor, guarda das quedas, meu Deus, guarda, Senhor, ser com essa família, Senhor, ser com este lar, abençoa de forma especial, o Senhor conhece o que cada um tem colocado nas suas mãos, ó Deus, que a paz, o amor, Senhor, aleluias, a alegria do Espírito Santo esteja em cada lar, ó Deus, em nome de Jesus, amém, amém, queridos, vamos lá. Como de hábito, nós vamos começar o nosso culto com uma música, vamos cantar ao Senhor? Olha, vocês já conhecem esse hino, então vocês vão ajudar e cantar bem alto, bem bonito. Eu quero ouvir, hein? Vocês cantando bem alto e bem bonito aí do outro lado, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. No bom pastor confio, do mal me livrarei. Em casa ou no parquinho, pra Ele viverei. Sempre, sempre, pra Ele viverei. Sempre, sempre, pra Ele viverei. Glória a Deus, vivemos sempre para o Senhor. Essa música nos ensina que nós devemos confiar no nosso bom pastor. E Ele conduz as águas tranquilas, as calmas águas. O Senhor nos guarda de todo mal. Ele nos dá a paz que nós precisamos, a tranquilidade que nós precisamos, porque nós confiamos no Senhor. Glórias a Deus. Então, guardem essa música, esse hino no coração de vocês e cantem durante a semana. Cantem, olha, o meu bom pastor é Cristo. Ele me guarda, eu confio nele, seja onde eu estiver, seja em casa, no parquinho, em outro lugar, Deus sempre está guardando você. E Ele dá essa paz que só Ele tem para dar. E em falar nisso, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olha só. Nas aulas passadas, vocês viram esse visual bonito aqui. Vocês já sabem que nós estamos falando do fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo. Vocês conhecem já o versículo, a tia vai ler com vocês de novo, mas para relembrar, vocês já aprenderam um fruto que se chama amor, uma parte do fruto, né, que se chama amor, e vocês também aprenderam longanimidade, certo? Foi na semana passada com a tia Josiane. Hoje nós vamos falar de outro aspecto do fruto. Antes disso, eu quero ler com vocês o livro de... Abram a Bíblia de vocês no livro de... Vocês sabem já qual que é. Gálatas, muito bem. Gálatas, qual o capítulo que nós estamos aprendendo aqui?
Gálatas capítulo 5, muito bem. Qual que é o versículo? Vamos abrir aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 22. A tia vai ler aqui para vocês, olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? Ou temperança. Então vamos lá. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio ou temperança, dependendo da Bíblia que você está lendo. Esse fruto, crianças, que nós lemos na Bíblia, é um fruto só que ele tem várias partes, ele tem vários aspectos. Então, o Espírito Santo tem um fruto dentro, ele coloca esse fruto dentro de nós e ele espera que cada uma dessas partes cresça em nós, certo? Às vezes, nós temos mais facilidade de que um fruto cresça em relação a outro. Mas todas essas partes desse fruto têm que crescer em nós. Nós temos que ter amor, nós já estudamos isso, amor que vem de Deus, amor que vem do fruto do Espírito. Nós temos que ter mansidão, domínio próprio, paciência, fidelidade, bondade, alegria. E outra coisa que nós precisamos ter também, o fruto que nós precisamos ter é esse aqui, ó, que se chama paz. É sobre ele que a tia quer falar com vocês hoje. E vocês vão entender ao decorrer da história. É sobre a paz que nós vamos falar hoje. Paz, crianças, o que será que é ter paz? Vocês já pensaram sobre isso? O que é ter paz? O que é ser uma pessoa com paz? Vocês já ouviram falar sobre guerras e que às vezes sai no noticiário, olha, algum país está em guerra com o outro, está em conflito com o outro. E algum comentarista falou assim, olha, o mundo está precisando de paz. Ou algumas pessoas entram com discussões nas ruas, ou quando bate um carro e aí sai uma briga. E aí a gente sempre fala, nossa, essas pessoas precisam de paz. Mas sabe, crianças, existe essa paz existe, mas ela só pode ser desenvolvida na pessoa quando ela tem Deus. Sem Deus é difícil a pessoa ter paz. Porque paz é um dos aspectos do fruto do Espírito. E para ter esse fruto do Espírito, para ter essa paz que nasce em nós, que cresce em nós, através do Espírito Santo, só quando a gente tem Deus. Por isso, se você conhece alguém que não tem paz, ore por ela. Ore para que essa pessoa conheça Jesus, conheça o Senhor. E olha só, olha que interessante essa história que eu vou contar para vocês. Renata e Sara são duas amigas que foram passar juntas uma semana em um acampamento super legal para crianças, só crianças. Era um acampamento bíblico e elas estavam super animadas. Elas entraram no quarto onde elas iriam dormir e colocaram lá suas coisas para elas dormirem juntinhas. Então elas falaram assim, olha, você escolhe essa cama aqui, ó, e eu escolho do lado pra gente poder conversar à noite, pra gente bater um papo, pra gente ficar sempre juntinho. Aí elas estavam muito empolgadas, muito empolgadas. A Renata já tinha ido em um acampamento desses e ela estava super empolgada. Ela falou assim, nossa, vai ser mais uma semana super legal. Mas no acampamento anterior, do ano passado, ela tinha tido umas experiências um pouco ruins. Uma certa amiga, uma certa menina que sempre ia também nesses acampamentos, que se chamava Natália, tinha ficado perto dela, no mesmo quarto que ela, na cama, pertinho assim, as camas juntinhas. E ela estava preocupada se a Natália aparecer de novo. E ela estava comentando com a amiga Sara, falou assim, ai Sara, ano passado foi muito legal, mas uma certa menina chamada Natália deixou a viagem um pouco estressante. Ela não parava de provocá-la, fazia cada coisa. E a Sara, ai Renata, eu acho que isso não deve ser tão ruim assim, não vamos nos preocupar com isso não. E elas estavam arrumando as coisas quando de repente, vocês não sabem, crianças, quem aparece no quarto delas? Essa menina enorme. E qual que era o nome dela? Natália. A Natália tinha vindo mais um ano para o acampamento. E ela era maiorzona, sim, então ela achava que podia mandar nas meninas. Assim que ela chegou com bastante bagagem, assim, já foi falando assim, ei,
vem me ajudar aqui com essas coisas, tá vendo que tá cheio de coisas, minhas coisas estão quase caindo aqui, não aguento esse peso. A Renata, que já conhecia, falou, eu não, pega você, as coisas são suas, eu não vou te ajudar. A Sara olhou pra Renata e falou, como assim, Renata? Ajuda ela. Ela desceu da beliche e foi ajudar a Natália. A Natália nem agradeceu. A Renata olhou pra Sara e falou assim, olha, eu avisei. E a Natália ficou lá, conversando com as meninas e tal, mas sempre com um tom provocador. Na mesma hora, as meninas saíram do quarto, a Renata já foi puxando a Sara, falou assim, Sara, vem comigo. Já sei o que nós podemos fazer. Vamos conversar com a coordenadora para mudar a gente de quarto. Nós não podemos ficar com essa menina. Você não sabe como é um tormento ficar com essa menina a semana toda. Ela provoca, ela fala besteira, ela não deixa as pessoas em paz. E a Sara, ai, para com isso, Renata, não vamos achar problema, não vamos criar problema com a coordenadora, ela tá resolvendo um monte de coisa com as crianças ali, resolvendo os nossos horários. Melhor não. Vamos perguntar para ela outra coisa, vamos ver que horas que a gente pode ir pra piscina, vai ser super legal ir pra piscina. E a Renata, tudo bem, tudo bem. Quando elas voltaram pro quarto, descobriram que só mais tarde poderiam ir pra piscina, haviam outras meninas, né, que estavam arrumando as suas coisas também para dormirem no mesmo quarto, e uma delas era essa menininha um pouco menor. A menina era uma graça, ela trouxe até ursinhos para dormir não, com ela no mesmo quarto, ali na cama. Ela começou a arrumar os seus ursinhos. A Natália, que não deixava nada para trás, sempre estava de olho nas coisas para provocar, ela começou a observar essa menina e falou assim, nossa, você traz ursinho ainda? Eu não acredito. É sério? Mas quantos anos você tem? A gente não traz ursinho para acampamento, você não sabia? Tá vendo alguém com ursinho aqui? E a menina começou a fazer aquela cara de choro, mas ela tava aguentando, deixou pra lá. A Renata, que era mais explosiva, falou assim, Natália, deixa a menina. E a Sara sentou do lado dela e começou a conversar, nossa, que lindos seus ursinhos, qual o nome deles? E começou a brincar com a menina com os ursinhos. A Natália não aguentou aquilo, sabe o que ela fez? Levantou, olha só, pegou um dos cachorrinhos e começou a tirar pro teto, assim ó, começou a levantar pro teto, ai que menina boba, traz ursinho para acampamento, e começou a levantar pro teto, provocando a menina. A menina entrou em pânico, começou a chorar, e chorou, e chorou, e chorou. Ouvindo o barulho que estava ali, a Renata já estava falando, Natália, para com isso, para de fazer isso com a menina. O ursinho ficou preso no teto, a coordenadora chegou, abriu a porta e falou, meninas, o que está acontecendo aqui? A Sara, querendo não ter, fazendo de tudo para não ter confusão, falou, nada não, senhora coordenadora, não é nada. Houve um pequeno incidente, tem um bichinho fugitivo que foi parar lá no teto. A coordenadora, é esse o problema? Não tem problema não, eu vou buscar lá um cabo de vassoura e já já a gente resolve isso. Ela buscou o cabo de vassoura, subiu na cama, conseguiu tirar lá do teto o bichinho preso e a Natália só ria. E as meninas lá, não acredito que a Natália tá fazendo isso de novo ainda no primeiro dia. E a menininha se consolou depois com o seu ursinho. Mas a Sara, que era a primeira vez, né, que estava lá no acampamento, estava muito intrigada. Falou, mas nós estamos num acampamento tão bacana, com pessoas tão legais, por que a Sara fica fazendo essas coisas, né? E a Renata, ela não aguenta, ela fica brigando com a Natália, não é pra ser assim, esse acampamento tem que ser legal, tem que ser uma semana bacana. E os dias foram passando e a Sara sempre com essa coisa dentro dela, sabe? Pensando, nossa, mas como a Natália pode ser tão chata, fica provocando as pessoas. E aí todas as vezes que acontecia algum problema no acampamento, alguma briga, alguma coisa que sumiu, sempre a Natália estava envolvida. Certa vez, outra menina perdeu a presilha do cabelo. E procuraram. E ela falou assim, mas eu gosto muito da minha presilha, eu preciso da minha presilha. Procuraram o quarto todo. Sabe onde estava a presilha? Adivinha onde estava a presilha? No sapato da Natália. Embaixo, assim, embaixo da palmilha do sapato dela. Ela jurou que não foi ela. Mas, pelo comportamento que ela vinha tendo durante toda a semana, todos sabiam que era ela. Pegaram a presilha, deram de volta para a menina, mas a coordenadora também sabia. E ela estava ali, aquela mulher, para pregar, para falar de Jesus. E estava orando pela Natália. Ela queria que a Natália mudasse. Eles estavam intercedendo. Todos os dias tinha culto
Olha só, todos os dias tinha culto lá no acampamento e a Natália ouvia a palavra. E a Sara, que era a primeira vez que estava ali ouvindo a palavra, começou a pensar. Aquela coisa estava dentro dela, mas por que a Natália faz essas coisas? Por que a Renata fica tão irritada? E eu, o que devo fazer? Como eu devo proceder? E aí ela aprendeu um versículo muito precioso que fez com que ela parasse e pensasse sobre as ações dela. O versículo era esse daqui que nós lemos, está lá em Gálatas capítulo 22. Ela aprendeu outros também que mostrava que Deus traz paz. Ela aprendeu que Jesus tem uma paz para nos dar que é diferente de tudo. A paz de Deus excede todo entendimento. A paz que Deus coloca no nosso coração não tem outra igual. Ela aprendeu que Jesus falou certa vez o seguinte: a paz que eu vos dou é diferente que a do mundo. O mundo promete uma paz que é só aparente, mas eu dou uma paz para vocês que é uma paz assim que acalma o coração. Aí ela aprendeu algumas coisas sobre paz. Primeiro ela aprendeu que paz, ela precisa ter paz com Deus, coisa que ela não tinha ainda. Paz com Deus é receber o nosso Senhor Jesus como Salvador. Ela precisava ter Jesus. Ela ainda não tinha aceitado Jesus como Salvador. E ali nos cultos ela foi aprendendo o que Jesus fez por ela. Que Deus é amor, que Deus entregou o seu único filho para morrer por ela, naquela cruz. E ela começou a pensar, nossa, que grande amor de Deus. Ela aprendeu também que Deus preparou um lugar para ela morar. Só que o lugar onde Deus está esperando para que todos nós, toda a humanidade vai morar, é santo, porque Deus é santo, Deus é perfeito. E Ele quer que as pessoas que cheguem lá também sejam santas, porque o céu é santo. E uma coisa que não pode chegar lá no céu, que não entra lá no céu, é o pecado. O pecado afasta o homem de Deus. E ela começou a pensar nessas coisas. Olha, se eu não tenho Deus, se eu não tenho Jesus, logo eu não vou poder morar no céu com Deus. Eu quero ter essa paz, eu quero ter esse Deus, eu quero ser salva por Jesus. Então ela entendeu que pecado é tudo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz, que não agrada a Deus. E ela começou a pensar nos pecados dela, tudo que estava acontecendo naquela semana. Falou, nossa, tem alguma coisa errada. Ela sentiu o coraçãozinho dela arder. Falei, eu preciso ter paz, eu preciso ser perdoada dos meus pecados. E naquele culto especial que ela estava ouvindo a palavra, ela pediu perdão pelos seus pecados. Ela entendeu que Deus a ama muito, que Jesus morreu na cruz por ela e que ela precisava pedir perdão pelos seus pecados. Ela entendeu que todo mundo peca. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, não tem um sequer que não peque. E ela também era uma pecadora e precisava pedir perdão. Então ela pediu perdão e falou, olha, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, tudo que eu fiz que não foi do teu agrado, porque eu sei que o pecado me afasta de ti. E eu quero ficar pertinho do Senhor. Eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador e quero morar no céu para sempre com o Senhor, sem pecado. E recebeu Jesus. Ela entendeu também que o Senhor Jesus fez um sacrifício por ela na cruz. Falou assim, olha, era para eu, Sara, morrer naquela cruz, morrer pelos meus pecados. Mas Ele veio e morreu por mim. Ele tirou a minha culpa e colocou em cima dele. Morreu na cruz pelos meus pecados. Mas a Bíblia diz que Ele não continuou morto, não. Ele, Jesus, o Filho perfeito de Deus, ressuscitou ao terceiro dia. Depois de 3 dias, Ele ressuscitou e foi morar no céu. Sara estava cada vez mais encantada. Ela falou assim, glória a Deus, eu vou morar no céu com Jesus. E ela recebeu Jesus naquele dia. E algo assim muito bonito, ela começou a pensar. Porque uma das professoras ensinou um versículo que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 38, que diz assim, façam todo o possível para viver em paz com todos. Vocês entenderam o que ela aprendeu? Olha só. Vocês têm que fazer o possível, todo o possível, depende de você, fazer o possível para viver em paz com todos. Onde está escrito? Na Bíblia. Bíblia, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 38. E conforme ela ia fazendo esse trabalho bonito aqui, escrevendo o versículo, ela ia olhando e aquele versículo ia ficando assim dentro dela, o Espírito Santo ia trabalhando dentro dela, falou assim, olha, você precisa ter paz com todas as pessoas. Além de ter paz com Deus, você precisa ter paz com os outros.
Como? Tendo a paz de Deus. Se você tem paz com Deus, pronto, recebeu Jesus. Agora você tem um amigo, você tem um pai, você recebe aquele perdão dos pecados. Depois disso você passa a ter paz de Deus. Você tem uma paz diferente, recebe aquela paz que deixa você calmo, tranquilo. Mesmo diante de situações difíceis, você sabe se controlar, ter paz. Aquela aflição não fica assim remoendo o seu coração. E aí ela percebeu que ela precisa, depois desse versículo, precisa ter paz com os outros. Mesmo que os outros não sejam pacíficos, não ofereçam paz, te provoquem, queiram brigar, você tem que ser diferente. A Bíblia diz em Romanos 12:38 que você tem que ter paz com todos e fazer o possível para ter paz com todos. É de você, depende de você. Ah, tia, mas tem horas que eu não aguento, tem horas que eu fico muito nervoso. O menino da rua me provoca, eu não aguento, eu vou e bato nele, porque ele fica me provocando. Ou então meu irmão, tia, você não conhece meu irmão, é o dia todo me provocando. Ele fica falando de mim pra minha mãe, tudo que eu faço ele fala pra minha mãe. Sabe o que você tem que fazer? A Bíblia diz, ter paz com todos, fazer o possível. Às vezes é difícil mesmo, mas tenha paz com todos. E ore por ele, ore pelo seu irmão, ore pelo seu amigo, ore pelo seu primo, ore pela pessoa que está te deixando, às vezes com vontade de fazer coisas que tiram sua paz. Mas diga não às coisas que podem tirar a sua paz. Ore, fale com Deus, Deus me ajuda a ter paz, eu quero ter paz, mesmo que tudo me provoque, eu quero manter paz com os outros, porque eu recebi a paz de Deus e eu tenho a paz com o Senhor. Então vamos ter paz. A Sara aprendeu isso. E a Renata estava vendo que a Sara já tinha percebido isso também, né? Ela estava olhando, só que a Renata também era bem esquentadinha, porque desde que ela conheceu a Natália, ela estava por aqui com a Natália. E depois daquele culto, a Renata também começou a pensar, olha, façam todo o possível para ter paz uns com os outros. E depois do culto, já estava à noite, eles jantaram, né? Estavam indo já para suas camas, né? Para os seus quartos. E antes disso, as meninas elas se sentaram em volta de uma fogueira, porque as crianças estavam cantando, né? Os líderes estavam cantando com elas. E elas se sentaram ali e ficaram conversando. Eu falei assim, nossa, Sara, hoje o culto foi tão especial, Deus falou comigo, aquele versículo de Romanos capítulo 12, falou, olha, você precisa ter paz, eu vou ter mais paz, eu vou ter paz com a Renata, o fruto do Espírito está crescendo em mim, eu vou ter paz com a Natália, você vai ver, a Natália vai provocar, eu vou fingir que não é comigo, eu vou orar por ela, eu vou orar mais pela Natália. E a Sara, nossa, eu também, eu estou tão feliz, eu aceitei Jesus, eu tenho paz com Deus agora. E principalmente com o meu irmão, com as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou fazer de tudo para ter paz, tudo. Você me ajuda? Ajudo. E as duas combinaram de ter paz uns com os outros. Enquanto elas estavam conversando, alguém passou atrás delas e puxou a manta delas. Puxou, elas ficaram sem a manta. Quando elas olharam para trás, quem que era? A Natália. A Natália passou e puxou a manta delas, deixou elas sem manta. Tava frio. Sabe o que elas fizeram? Vocês acham que elas foram atrás, saíram correndo para se vingar? Não, elas se seguraram e começaram a rir. Quer saber? Vamos ter paz. Deixa a Natália. Deixa ela para lá, depois ela vai devolver a nossa manta lá no nosso quarto. Deixa ela para lá. E elas começaram a rir, curtiram ali, depois foram para a cama e estava lá a manta delas. Nem valia a pena sair correndo atrás da Natália, brigar, falar com a coordenadora, porque era o jeito da Natália. O que elas tinham que fazer era orar pela Natália, era isso que elas estavam fazendo. E orando para que, quem sabe, no próximo acampamento, a Natália já estivesse, em paz com Deus, paz de Deus no coração e paz com os outros. Era isso que elas tinham que orar agora. Isso que nós temos que fazer também, crianças, ter paz com Deus, paz de Deus em nosso coração e paz com os outros. Como que nós temos isso? A paz com Deus é recebendo Jesus em seu coração, assim como a Sara fez. A paz de Deus é quando nós recebemos Jesus no nosso coração, essa paz
ela entra no nosso coração e esse fruto que vem junto com a salvação, o fruto do Espírito Santo, ele vai crescendo. Então essa paz vai crescendo e vai crescendo em seu coração. E a paz com os outros é também consequência dessa paz de Deus que você tem dentro de si, certo? Então você vai desenvolvendo. Às vezes não é fácil, mas você tem que, eu vou vencer, eu vou conseguir. Então lembrem-se disso nessa semana. Tenham paz uns com os outros, tá bom? Recebam essa paz que vem do Senhor e deixe o fruto do Espírito crescer em você. Tenha paz, não se aborreça por qualquer coisa, não fique chateado, não brigue, não faça isso, não vale a pena. O Senhor quer ver se você tem paz, se você exerce essa paz. Combinado? Vamos fazer isso essa semana? Vamos fazer esse combinado? Sim! Então tá. Para fechar a nossa aula de hoje, antes de a gente orar, eu quero que vocês pensem em algumas questões. Vamos lá. Vocês podem responder lá no culto, lá no WhatsApp do culto infantil, que vocês já conhecem, né? Vocês podem dizer assim, responder assim: qual versículo a Sara aprendeu naquele culto onde ela aceitou Jesus? Que versículo que foi? Vocês se lembram? Ótimo, vocês se lembram, então pode postar lá no culto, no nosso grupo do culto infantil. Outra coisa que você pode responder também é: como eu posso ter paz com Deus? Como eu consigo ter paz com Deus? Qual é a única forma de você ter paz com Deus? Como a Sara conseguiu ter paz com Deus? Responda lá no nosso grupo, tá bom? Agora nós vamos orar, falar com Deus e pedir para que Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ter paz, tá bom? Essa paz desenvolva em nós. Vamos lá? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada por este culto, muito obrigada por ter falado conosco. Senhor, nos ajuda, Senhor, nós queremos ter paz contigo. Senhor, eu peço para que o Senhor venha salvar, Senhor, ainda quem não te conhece, para que tenha essa paz que vem do Senhor. Ó Deus, essa paz, ó Deus, que deixa qualquer pessoa bem, Senhor, uma paz que é diferente do mundo. Eu peço para que o Senhor dê paz a essas crianças, que o fruto do Espírito venha crescer cada vez mais, que o fruto do Espírito, que é a paz, um dos aspectos é a paz, venha crescer nessas crianças, ó Deus. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, abençoa cada uma, abençoa a semana, Senhor, da vitória, abençoa os lares, abençoa, Senhor, o papai, a mamãe, os irmãos, os avós, os tios, abençoa toda a família, abençoa a nossa igreja, Senhor, nós pedimos pelos nossos pastores, Senhor, continua nos abençoando, ó Deus, e nos ajude, Senhor, em mais uma semana, que esse fruto venha crescer em nós, nos guarda de todo mal, ó Deus, e que nós estejamos juntos aqui na escola dominical no domingo de manhã e no domingo à noite na semana que vem. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, queridos. Fiquem com Deus.